Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar alguns esclarecimentos e algumas coisas para a gente refletir. Porque é importante a gente voltar para dentro da gente e começar a esclarecer algumas coisas também. Mas, em primeiro lugar, nós falamos sobre cristais já, né? E aí, outro dia me perguntaram como que limpa o cristal. Para começar, o cristal chegou para você. Ele está chegando agora, na sua mão. O que você tem que fazer? Existem duas maneiras de limpar. Uma é colocar na água com sal. E a outra, que é o procedimento que eu adoto, que eu ensino e que eu acho verdadeiro, assim, uma lição de verdade mesmo, é que o cristal nasceu na Mãe Terra e é ela que equilibra e recalibra todas as suas forças e as suas energias. Então, quando você recebeu o cristal, você coloca na terra. Se você tiver assim até um pouquinho, que você faz tipo um buraquinho, uma cavucada, vamos dizer assim, põe o cristal ali no contato da terra mesmo, você deixa no mínimo de um dia para outro. E é interessante, se possível, que ele tome um sol no outro dia, que ele tome a lua, que ele tome as energias do tempo. Aí o pessoal virou para mim e falou assim, mas eu moro em apartamento, como que eu faço? Então, a Mãe Terra sempre vai ter a conexão terra. Se você tem um vaso na sua casa, não é a terra do planeta, mas não deixa de ser o elemento terra. Funciona? Funciona. Mas desde que pegue a lua, de que pegue o sol, de que você converse com ele, que você vai ficar aí para sua mãe te reabastecer. Porque ele no solo, gente, da terra mesmo, seria mais indicado. Porque a terra tem um magnetismo próprio, tá? A energia dela flui, troca sintonia com aquele cristal e dá uma recalibrada nele. Então, indicação, água com sal, por que eu não dou sempre água com sal? Começou essa história de água com sal porque tem muita gente que não tinha condições de pôr na terra. O que acontece? A água com sal nem sempre pode para todas as pedras. Algumas pedras enferrujam, outras pedras não podem na água e você não tem um conhecimento pleno a respeito disso. Na Mãe Terra não tem erro. Não tem erro. Coloca lá, deixa 1, 2 dias, toma sol, toma chuva, toma lua e conversando com a terra, ele vai sair dali limpinho. Saiu dali, você fez uma limpeza, você vai fazer uma programação. O que é essa programação? Essa programação você pega ele e fala, fulano, cristal, eu quero conversar com você. Eu quero que você faça uma limpeza no meu ambiente, que você fala aquilo que você quer. E outra coisa, você pode fazer com várias pedras diferentes ao mesmo tempo, também não tem problema. Pega uma pedra azul, uma vermelha, uma verde, tal, põe tudo lá para limpar, tá? Depois dessa limpeza, gente, que você fez uma programação, você pode manter essa limpeza do seu cristal com a pedra selenita, a selenita branca, aquela barrinha bonitinha, você coloca. O ideal seria em cima ou pelo menos encostar, tem que ficar grudadinho na selenita, tá? A selenita faz uma purificação nos outros cristais, uma limpeza completa. Então a manutenção você pode fazer com a selenita, tá? Outra coisa, uma pedra que você tem na sua casa lá, ela quebrou ou ela explodiu, porque a turmalina negra ela explode quando ela tem uma sobrecarga. Então você tem uma pedra no seu ambiente, que é uma outra coisa que nós vamos falar. E ela caiu, quebrou, despedaçou. Gente, essa pedra tem um tempo de validade. Ela fez a função dela que tinha que fazer. Se você tiver um lugarzinho no teu vaso lá, que coloca ela lá na terra, para ela ficar lá com a mãe natureza, ela volta para a natureza, coloca ela de volta para a natureza. Ai, mas o meu cristal é uma turmalina preta. E ele explodiu na minha mesa, explode mesmo. A turmalina, ela explode quando ela tem uma sobrecarga. Aí sai vários pedaços. Você junta esses pedaços e coloca ela na terra, em algum lugar, devolve ela para a mãe natureza. Outro detalhe importante também. Você tem um cristal que você anda no bolso e o outro cristal que fica em cima da sua mesa. O cristal que está em cima da sua mesa, ele está trabalhando a frequência do lugar. Tá? Então, cristalzinho muito pequenininho, gente, é o caminhãozinho querendo carregar um elefante, você entendeu?
Pensa uma carroça carregando um elefante. Aquela pedrinha pequenininha lá, você fala, eu coloquei essa pedrinha no meu ambiente. As pedras para ambiente, elas devem ser um pouquinho maiores. Para quê? Para que ela possa interagir dentro da área que você colocou, tá? E se você quer uma pedra para você, para te tratar, você coloca a pedra no bolso, você coloca a pedra penduradinha, como isso daqui, por exemplo, tá? Outro detalhe importante dizer é que nenhuma pedra é para sempre. Ah, essa pedra é minha, eu uso ela todo dia. Parou aí. A pedra tem tempo, seu corpo tem tempo. Nós temos uma frequência, o cristal tem uma frequência, cada um tem que ter o seu tempinho, vamos dizer assim, de relax, vamos dizer, tá? Então você colocou aquela pedra, depende da pedra também, você não pode usar muito tempo. E pedras vermelha, laranja, amarela, preta, marrons, da cintura para baixo. Por quê, gente? Porque essas pedras, elas têm um tipo de composição. Elas têm um tipo de frequência. Quando você coloca ela nos chakras superiores, que tem uma alta frequência, aquela pedra não tem uma interação, pode existir um desequilíbrio daquilo que está em você. Porque a pedra está incompatível com o que tá, a frequência que está naquele lugar. Então, essas pedras sempre da cintura para baixo. Aí você fala, mas como que eu vou usar essa pedra? Dentro do bolso, numa pulseira, esse tipo de coisa aqui, gente, é super legal. Você pode colocar turmalina preta, você pode colocar várias pedras coloridas e trabalhar, porque o seu braço, em geral, ele tá numa altura mais para baixo, tá? E quando tá em movimento, ele não tá em constante movimento aqui, colado em você. Então você pode usar essas pedras coloridas e vermelha, laranja, amarela e preta no braço? Pode. No pingente? Não, tá? Não usem pedra de pingente com essas pedras. Não coloquem pedra vermelha na cabeceira da cama para você dormir, porque você não vai ter um sono tranquilo, tá? Falando em cabeceira da cama, são tantas dicas e tantas coisas que eu quero falar hoje. Você tem um sono, uma falta de sossego no sono, vamos dizer assim. Você pode usar a selenita branca. Aí, a selenita branca, ela te ajuda a equilibrar os sonhos, ela dá uma purificada nisso tudo. A cianita azul também. Só que, o que acontece? Se você usa a selenita branca, que é a barrinha, por algum tempo, e você percebe, nossa, meu sono fica muito acelerado, meu sono, eu levanto cansada. O que está acontecendo, gente? A gente tem que prestar atenção nas reações que as pedras dão na gente. Quais os sintomas que a gente tem, o que aconteceu comigo, o que eu pensei, o que eu senti, porque a gente tem uma interação, existe uma troca. Essa pedra tem uma composição química que tem uma atuação com a nossa composição também. Tá? Então, se você tá fraquinha, tá debilitada, pega uma pedra que contém ferro. Essa pedra vai te dar um impulso, vai te dar uma força, vai te dar um ânimo. Então, nós temos que ver essa compatibilidade. E essa pedra, a selenita branca, quando a gente coloca ela embaixo do travesseiro e esse sono fica agitado, o que está acontecendo? Provavelmente, quase que certeza disso, você é um médium. E você trabalha enquanto dorme. E isso faz com que te dê movimento. Você vai ter que ter um ajuste de frequência com ela, observar, ver se você vai poder usar durante a longa data, se você vai ter isso daí 1, 2 dias, no outro dia você volta ao normal, porque ela vai te proteger da mesma forma também. Só que ela bota você para trabalhar. Você entendeu? Na realidade, você vai trabalhar e ela vai agir da forma que que existe na composição dela, de cuidar de você, de te proteger, de limpar, de tirar daquilo que não te pertence. Só que você tem que sair para trabalhar à noite. Então, observem, tá? Cada pedra tem uma ação sobre nós. Outra coisa, você usa a mesma pedra todo dia. Eu falo sempre, observe o que aquela pedra te proporciona. Você está precisando daquilo naquele momento, tá? Ah, eu tô com uma pedra que me acalma e eu tô assim, sem movimento nenhum. Então é assim, eu gostei. As pedras chamam a gente sim, elas chamam. Mas vocês têm que se observar mais, olhar mais para dentro de você, ver que sentimento que vocês estão, o que aquela pedra te proporciona,
que você está querendo naquele momento. E muitas vezes eu abro a gaveta ali e olho e falo assim, nossa, o que eu vou colocar hoje? Parece que tem uma que te chama. Presta atenção, o que é aquela pedra? Ela está te dando um sinal já, porque ela te chamou, não foi você que chamou ela. Então você já observa que existe uma conversa, um diálogo de energia. Quando a gente começa a criar sintonia com essas pedras, a gente começa a criar esse diálogo. E aí tem dia que você olha e fala, nossa, hoje eu preciso de você. E aí você vai observar o que aquela pedra pode te proporcionar e ela vai realmente atuar sobre você. Outro detalhe importante, observe a frequência que está no seu ambiente. Aí você fala assim, nossa, mas a minha casa, meu escritório está com um ambiente pesado, tá? Uma turmalina faz uma limpeza boa dentro do ambiente. Uma cianita azul também ajuda muito. Aliás, a turmalina e a cianita azul são a mesma composição de pedra. Só que a cianita preta, que é a vassoura de bruxa, é preta. E a outra é a pedra do Arcanjo Miguel. São duas que uma trabalha para o lado de limpa tudo que é ruim e a outra traz tudo que é bom. Tem coisa mais interessante do que tudo isso, gente? São tantas informações e pequenas dicas que eu vou começar a dar para vocês, porque eu quero que vocês acordem para algumas coisas. Porque tem algumas coisas, por exemplo, você está com a frequência ruim dentro do ambiente, mas dentro daquele ambiente tem discórdia, tem desentendimento, você mesmo vive pensando coisa ruim, você abre um portal negativo na sua mente, você mesmo. Pensando coisas ruins, falando coisas ruins, vibrando aqueles sentimentos, você abre um portal que começa a trabalhar contra você mesmo. Fala sério, se a gente tem poder para tudo. Nós temos uma força dentro de nós que não tem tamanho, não é só o nosso físico, não. Nós somos centelha divina. Eu sempre falo, somos filhos de Deus, somos deusinhos. Nós temos um poder de realização. Só que a gente baixa a frequência. Baixa a frequência porque eu tô tristonha, porque eu tô magoada, porque... Só que a tristonha hoje, eu falo sempre. Outro detalhe. Tá triste hoje, tá triste amanhã, presta atenção. Tá triste depois de amanhã? Bem, força na peruca, sacode a cabeça, sacode o corpo, começa a se movimentar porque já deu o que tinha que dar. Tem que se mexer, tá? Não dá para ficar 3, 4 dias, quando você vê foi o mês, quando você vê foi o ano... E o que você fez? Você não se mexeu. Tá com a frequência baixa dentro do ambiente? O que eu falo? Coloca uma música estimulante, mas põe alto. Põe alto por quê? Porque as paredes têm ouvido e as paredes precisam escutar. E outra, você põe uma música, uma oração hoje, você põe uma música, uma oração amanhã, o obsessor não vai aguentar. Sabe por quê? Porque a frequência dele é incompatível com aquele tipo de música que você colocou. Então, o que acontece? Você começa a limpar o terreno. Então, põe uma música, eu falo sempre, põe a oração da chama violeta, coloca o Pai Nosso em aramaico, põe mantras para tocar, põe músicas clássicas, dessas músicas belas. Vocês lembram da frequência do exercício do japonês lá, fez com a gota de água, né? Que a gota de água num som bom parecia uma estrela e a gota de água num som ruim parecia um monstro. Isso acontece com a gente também. Essa frequência entra em nós. Nós somos 70% água. Então nós vibramos tudo isso. Coloca o som alto, deixa essa música tocar no ambiente. Eu duvido que você vai ficar triste durante longo tempo. Porque a pessoa triste, ela já começa a fazer um recolhimento. Ela já não abre os braços. Então já começa querendo abrir os braços. Abre os braços por quê? Porque você vai movimentar. Aqui embaixo, a gente tem uma energia super estagnada, que fica ali bloqueando a gente. Em todas as nossas juntas, a gente tem que movimentar. Tanta coisa para falar, mas por hoje é só. Um beijo para você, força na peruca!